A paz do Senhor, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui, amém? Para falar da palavra de Deus. Irmãos, eu quero ser bem breve no que eu vou falar. Olha o que Deus tem para a tua vida. Primeiro livro, Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51 e 52 diz assim: Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, antes a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Meus amados irmãos, eu quero abordar um tema hoje com todos vocês, através desse versículo. Meus irmãos, o tema que eu vou abordar é: os salvos passarão pela grande tribulação ou serão arrebatados antes dela? Irmãos, eu tenho algo para dizer. A Bíblia Sagrada, meus amados irmãos, ela fala sobre o arrebatamento da igreja. E a Bíblia também fala, meus amados, sobre a grande tribulação. Irmãos, baseado nesse texto aqui, a qual nós lemos, que o apóstolo Paulo escreveu, Paulo não tem dúvida do que ele está falando. Paulo está falando que a igreja, ela não vai passar pela grande tribulação. Meus amados irmãos, todos nós sabemos, meus irmãos, que o arrebatamento da igreja, ele pode ser a qualquer momento, a qualquer instante, meus irmãos. Ei, a vinda de Jesus para arrebatar a igreja é iminente. Meus irmãos, a vinda de Jesus para arrebatar a igreja é iminente. A Bíblia mesmo chega a dizer, meus amados, daquele dia e hora ninguém sabe. Ninguém sabe, meus irmãos. Temos que ser vigilantes. Ei, a gente não podemos falar assim, amanhã eu vou trabalhar. Irmão, Jesus pode voltar a qualquer hora. Jesus vai vir em uma forma, chamado arrebatamento. O que é o arrebatamento? O arrebatamento, meus irmãos, quando se fala na vinda de Jesus, fala de escatologia, doutrina das coisas que deve acontecer no fim do mundo, irmão. Escatologia, Nós cremos, no pré-tribulacionismo. O que é o pré-tribulacionismo? O pré-tribulacionismo, irmão, crê que Jesus vai vir em duas fases. A primeira fase, Jesus vai vir numa forma invisível, vai arrebatar a igreja, e a igreja vai encontrar o Senhor nos ares, chamado pré-tribulacionismo. E a segunda fase? A segunda fase, Jesus vai vir no período da grande tribulação, meus irmãos. Jesus vai vir em duas fases. A primeira fase, o arrebatamento. E a segunda fase, meus amados irmãos, Jesus vai vir na segunda fase, Jesus vai vir para, depois que a igreja ser arrebatada, vai entrar o período da grande tribulação. A grande tribulação não é para mim. A grande tribulação não é para você. Os crentes que são salvos em Jesus, eles vão estar nas bodas do Cordeiro. A grande tribulação, meus irmãos, vai ser para os judeus. Mas eu quero falar sobre o arrebatamento da igreja, Irmãos, aqui no capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, Paulo diz assim, eis que vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Irmão, Jesus pode voltar a qualquer momento. O nosso corpo não vai ser esse. O nosso corpo vai ser transformado. Paulo diz, meus irmãos, que a carne nem o sangue pode herdar o reino do céu. O nosso corpo será um corpo transformado. Nem todos vão provar da morte.
Ei, aí Paulo diz, vai ser no momento, num abrir e fechar de olhos. Ei, a última trombeta, meus irmãos. A última trombeta vai tocar. Temos que estar preparados, meus irmãos, para o arrebatamento da igreja. Olha o que diz a Bíblia. No momento, no abrir e fechar de olhos. Ei, vai ser em milésimo de segundo. Vai ser em milésimo de segundo. Jesus vai vir, ó, no momento, no abrir e fechar de olhos. Porque a última trombeta soará, tocará, meus irmãos. Os mortos ressuscitarão. Ei, quando Jesus vir no arrebatamento, vai ter ressurreição dos mortos. Daqueles que foram fiel a Jesus, eles serão salvos, meus irmãos. E nós, como diz a Bíblia, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados. Olha o que a Bíblia diz, meus irmãos. Vou ler mais um texto com vocês. Mais um texto, eu vou ler com vocês. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 17, diz assim, ó. 1 Tessalonicenses, né? 4, versículo 17. 1 aos Tessalonicenses. Eu vou ler aqui, meus irmãos. Eu vou achar o versículo aqui. Meus amados irmãos, olha o que diz a Bíblia. 1 aos Tessalonicenses 4, 17. Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Irmão, nós, os que seremos vivos, que estamos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens. Irmão, Jesus vai vir em duas fases. A primeira fase é o arrebatamento da igreja. Nós que somos fiéis, que ficamos vigilantes, obedecemos a palavra, Jesus vai vir te buscar. Jesus vai vir nos buscar para encontrar com ele nos ares. Essa é a primeira vinda. E a segunda vinda? A segunda vinda, meus irmãos, de Jesus está no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz assim: eis que venho com as nuvens, e todos os olhos o verá. A segunda fase, meus irmãos, a Bíblia fala que todo olho o verá. Irmão, em 1 Coríntios 15, 51, Jesus vai vir para arrebatar a igreja vai estar nos ares, vai encontrar o Senhor nos ares, né? Eles vão participar das bodas do Cordeiro. Enquanto a igreja vai estar no céu, a igreja subiu, vai vir um período da grande tribulação, aonde o anticristo vai reinar 7 anos aqui nessa terra. Mas a grande tribulação não é para a igreja. A igreja não vai passar pela grande tribulação. Aí vai se cumprir no período da grande tribulação, aonde o anticristo vai reinar. Jesus vai vir, meus irmãos, na segunda fase. Ei, aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, fala da segunda fase de Jesus. Que Jesus vai vir, né? Jesus vai vir na segunda fase, no período da grande tribulação, para estabelecer o seu reino e lançar o anticristo, meus irmãos, e o falso profeta, né? O anticristo, o falso profeta, ele vai ser destruído, irmão, na segunda vinda de Jesus. Jesus vai estabelecer o seu reino aqui na terra. Então, meus irmãos, Jesus pode voltar a qualquer momento. E Deus, ele quer encontrar você preparado, meus irmãos. Jesus quer que você seja vigilante. Jesus pode voltar a qualquer momento, meus irmãos. Então, ei, dobre a tua vigilância. Fica firme com Deus, tá bom? Jesus quer salvar a tua alma. Deus abençoe você. Irmãos, compartilhe esse vídeo. Se inscreve no meu canal, tá bom?